Estava com a mala pronta quando meu filho me liga e fala: "Não vamos viajar mais. Minha esposa não quer você viajando junto." Aquelas palavras caíram como pedras sobre meu coração. Fiquei em silêncio, olhando para as roupas cuidadosamente dobradas na minha mala aberta sobre a cama. 60 anos de vida. E esse foi um dos momentos que mais me doeram. Sou Luísa Fonseca, e hoje vou compartilhar com vocês uma história sobre família, traição e uma lição que mudou tudo entre mim e meu filho. Lembro do telefone pesando na minha mão enquanto tentava processar o que acabara de ouvir. A voz de Gabriel soava constrangida, quase submissa, do outro lado da linha. Naquele momento, percebi que não estava falando com meu filho, mas com as palavras da minha nora saindo pela boca dele. "Mãe, você entende, né? Camila acha que seria melhor assim. A gente marca outro momento só nós dois." Vocês conseguem imaginar? Eu que construí um império de pousadas do zero após a morte do meu marido, sendo dispensada de uma viagem para inaugurar minha própria pousada? O mais irônico é que tanto Gabriel quanto Camila trabalham para mim. Meu filho é o diretor financeiro das pousadas Arvoredo, e ela, a gerente de marketing. Eles têm o carro que dirigem, a casa onde moram e as roupas que vestem graças ao que construí com tanto esforço. Enquanto encarava meu reflexo no espelho do meu quarto, vi o semblante de uma mulher que trabalhou a vida toda para garantir o conforto dos filhos. Meu marido Paulo faleceu há 15 anos, e desde então, assumi sozinha o comando dos negócios. Expandimos de uma pequena pousada em Campos do Jordão para uma rede com unidades em 5 estados. A inauguração em Arraial do Cabo seria nossa 10ª pousada, um marco importante. Mas ali estava eu, sendo deixada para trás. Por quê? Porque Camila, minha nora, sempre me viu como um obstáculo. Desde o início do casamento, há 7 anos, ela tenta afastar Gabriel de mim. No começo eram pequenas coisas: almoços de domingo cancelados, ligações não atendidas, comentários sutis sobre eu ser controladora demais. Com o tempo, a situação piorou. Nas reuniões da empresa, ela fazia questão de contradizer minhas ideias, mesmo quando eram obviamente boas para o negócio. Sentei na beirada da cama, as mãos ainda trêmulas. Podia chorar, podia gritar, podia ligar de volta e dizer a Gabriel o quanto ele estava sendo injusto. Mas algo diferente aconteceu dentro de mim. Um sorriso lento se formou em meus lábios. Não um sorriso de alegria, mas de determinação. Aquele sorriso que meu falecido marido conhecia bem, que surgia quando eu decidia que não aceitaria um não como resposta. Peguei meu celular e liguei para Sandra, minha assistente pessoal e amiga de confiança há 2 décadas. "Sandra, preciso que você faça algumas coisas discretamente. Primeiro, descubra qual o voo que Gabriel e Camila vão pegar para Arraial do Cabo amanhã." Em menos de 20 minutos, Sandra me retornou com todas as informações. Voo das 10h25, Companhia Aérea Azul, partindo de Congonhas. Reserva no nome de Gabriel Fonseca, 2 passageiros. Agora quero que você compre uma passagem para mim no mesmo voo. Se possível, não muito longe deles, mas onde eles não possam me ver facilmente. Enquanto Sandra cuidava dos detalhes, fui até meu closet e escolhi cuidadosamente o que levaria. Um chapéu de palha elegante com uma fita branca, óculos escuros grandes, alguns vestidos de linho em tons claros, perfeitos para o clima de praia e para passar despercebida. Eu não queria que eles me vissem, não ainda. Depois, liguei para Renata, minha filha, que trabalha como chefe principal da rede. Sua cunhada conseguiu, finalmente, convencer seu irmão a me excluir da viagem de inauguração. Renata ficou indignada. Queria confrontar o irmão imediatamente. "Não, querida. Deixe comigo. Algumas lições precisam ser aprendidas da maneira mais dura." Expliquei brevemente meu plano, e ela entendeu. Naquela noite, mal consegui dormir. Não por tristeza, mas pela adrenalina do que estava prestes a fazer. Às vezes, as pessoas precisam ser lembradas do valor da família, do respeito, da gratidão. Meu filho havia esquecido isso, seduzido pela influência constante de Camila. Era hora de uma intervenção. Na manhã seguinte, arrumei-me com cuidado. Um vestido azul claro, o chapéu de palha, óculos escuros, um batom discreto. Parecia uma senhora qualquer indo curtir alguns dias na praia.
não a proprietária indo inaugurar sua nova pousada. O táxi me deixou no aeroporto com 2 horas de antecedência. Fiquei em um café, observando a movimentação, aguardando o momento certo. Foi quando os vi entrando no saguão. Gabriel carregando 2 malas, Camila ao seu lado, rindo alto enquanto falava ao telefone. Meu filho parecia cansado, preocupado. Por um instante, nossos olhos quase se encontraram, e me escondi atrás de uma coluna. Observei-os durante o check-in, a segurança, até o momento de embarque. Camila não parava de falar, gesticulando, provavelmente detalhando seus grandes planos para a inauguração. Uma inauguração que, ironicamente, era para ser o meu momento. No avião, sentei 5 fileiras atrás deles, do lado oposto do corredor, perfeito para observar sem ser vista. Durante o voo, ouvi fragmentos da conversa deles. Camila dizia, finalmente uma viagem tranquila, sem sua mãe controlando cada detalhe. E Gabriel, meu próprio filho, apenas assentia, como um menino obediente. Aquilo partiu meu coração, mas fortaleceu minha resolução. Ao pousar em Cabo Frio, de onde pegaríamos um traslado para Arraial do Cabo, mantive distância. Vi-os embarcando em um dos carros da pousada, minha pousada, enquanto eu peguei um táxi particular, que havia reservado previamente. No caminho, liguei novamente para Sandra. Está tudo preparado? Ótimo. Quero que você entre em contato com o gerente da pousada. Diga-lhe que estarei chegando discretamente e não quero que ninguém da equipe comente sobre minha presença, especialmente perto do Sr. Gabriel ou da Sra. Camila. Enquanto o táxi percorria a estrada costeira com o mar azul turquesa à direita e as pequenas casas coloridas de Arraial à esquerda, finalizei mentalmente os detalhes do meu plano. Eu não estava apenas magoada como mãe, estava profundamente decepcionada como empresária. A inauguração da pousada Arvoredo Arraial do Cabo representava anos de planejamento, investimento e trabalho duro. Era o meu sonho. E me excluir deste momento era mais do que uma desconsideração familiar. Era uma afronta profissional. Quando o táxi finalmente parou em frente à pousada, respirei fundo. A propriedade era ainda mais bonita do que nas fotos que me enviavam durante a construção. 3 andares de arquitetura colonial modernizada, pintada em um tom suave de amarelo, com varandas amplas voltadas para o mar. Palmeiras balançavam suavemente com a brisa, e a piscina de borda infinita refletia o céu sem nuvens. Entrei pela porta dos fundos, como combinado com o gerente. Ele me recebeu pessoalmente, visivelmente nervoso com a situação inusitada. Dona Luísa, sua suíte presidencial está pronta, com entrada privativa como solicitado. O Sr. Gabriel e a Sra. Camila estão na suíte master no 2º andar do lado oposto. Perfeito. Enquanto subia para meu quarto, dei mais algumas instruções específicas. E assim começou minha vingança silenciosa. Uma vingança que ensinaria a meu filho uma lição sobre lealdade, família e as consequências de esquecer suas raízes. Porque às vezes, precisamos perder algo para entender seu verdadeiro valor. Do meu quarto, vi Gabriel e Camila passeando pelos jardins da pousada. Ela apontava para coisas, provavelmente sugerindo mudanças, enquanto ele apenas concordava. Naquele momento, finalmente entendi. Meu filho havia se tornado um prisioneiro em seu próprio casamento, e eu precisava libertá-lo, mesmo que isso significasse causar um pouco de dor no processo. Nossa história não começa naquele telefonema doloroso. Para entender completamente o que aconteceu, preciso voltar um pouco no tempo e explicar como construir tudo o que temos hoje. Há 35 anos, quando eu tinha apenas 25 anos, meu marido Paulo e eu investimos todas as nossas economias em uma pequena casa em Campos do Jordão. Transformamos aquele imóvel simples na primeira pousada Arvoredo, com apenas 5 quartos. Trabalhávamos dia e noite, eu na recepção e limpeza, Paulo na manutenção e no café da manhã. Foram anos difíceis, mas gratificantes. Quando Gabriel nasceu, muitos achavam que fecharíamos o negócio. Como vão administrar uma pousada com um bebê? Perguntavam. Mas em vez disso, adaptamos tudo. Coloquei um berço atrás do balcão da recepção e seguimos em frente. 3 anos depois, veio Renata. Nossa família e nosso negócio cresciam juntos, como galhos de uma mesma árvore. Com muito esforço, conseguimos comprar uma segunda propriedade.
desta vez em Paraty. As crianças cresceram entre hóspedes, planilhas de reserva e reuniões sobre expansão. Gabriel sempre foi mais tímido, mais sensível. Desde pequeno tinha talento com números. Contava o caixa da pousada antes mesmo de aprender multiplicação na escola. Renata era o oposto, extrovertida, criativa e com um talento incrível para a gastronomia. Ela fazia pequenos pratos para os hóspedes desde os 12 anos. Quando Paulo adoeceu, Gabriel tinha apenas 19 anos e cursava administração. Renata, com 16, ainda estava no ensino médio. Foram 2 anos de luta contra um câncer implacável. Enquanto cuidava do meu marido, também mantinha o negócio funcionando. Já tínhamos 4 pousadas na época. Lembro de noites em que dormia sentada na poltrona do hospital, com planilhas e contratos espalhados sobre meu colo. No dia em que Paulo partiu, prometi a ele e a mim mesma que manteria seu sonho vivo, que nossos filhos teriam o futuro que planejamos juntos. Foi o período mais difícil da minha vida, mas também o que me mostrou a força que eu nem sabia que tinha. Gabriel trancou a faculdade por um semestre para me ajudar. Quando retornou aos estudos, já era com um propósito claro: assumir a diretoria financeira da empresa familiar. Ele se formou com honras e imediatamente começou a trabalhar ao meu lado. Naqueles primeiros anos após a morte do pai, nossa relação era de profunda parceria. Passávamos horas discutindo estratégias de expansão, analisando relatórios, visitando potenciais novas locações. Foi Gabriel quem sugeriu a criação de um sistema integrado de reservas que revolucionou nosso atendimento. Renata seguiu para a escola de gastronomia e retornou como chefe principal da rede. Sob sua direção, nossos restaurantes se tornaram destinos gastronômicos por si só, não apenas comodidades para os hóspedes. Ela trouxe um frescor para nosso negócio, com menus que valorizavam ingredientes locais e técnicas contemporâneas. Eu me sentia realizada vendo meus filhos assumindo o negócio que construímos com tanto amor. Era como se uma parte de Paulo ainda estivesse ali, através deles. Sempre fui exigente, não posso negar. Cobrava excelência, pontualidade, compromisso, mas também celebrava cada conquista, cada meta alcançada. Tudo começou a mudar há 7 anos, quando Gabriel conheceu Camila. Ela trabalhava em uma agência de publicidade que contratamos para uma campanha de verão. Era bonita, articulada, ambiciosa. Vi como os olhos do meu filho brilharam no primeiro encontro, durante uma reunião de briefing. Fiquei feliz por ele. Desde a morte do pai, Gabriel havia se fechado para relacionamentos, dedicando-se quase exclusivamente ao trabalho. O namoro foi rápido e intenso. Em menos de 1 ano, estavam noivos. Foi nessa época que Camila começou a demonstrar interesse em trabalhar na empresa. Tenho experiência em marketing. Posso agregar muito às pousadas Arvoredo, argumentou em um jantar familiar. Gabriel me olhou com aqueles olhos suplicantes, os mesmos que usava quando criança para pedir mais um pedaço de bolo. Cedi, talvez contra meu melhor julgamento. Ofereci a ela uma posição no departamento de marketing, sob supervisão da nossa diretora na época, Márcia. Nos primeiros meses, Camila se mostrou competente, trazendo ideias frescas e uma abordagem mais moderna para nossas campanhas. Mas também notei certa impaciência nela. Um olhar que avaliava cada ambiente, cada interação, como se estivesse sempre calculando seu próximo movimento. Quando Márcia decidiu se aposentar, Camila foi a candidata natural para assumir o cargo de gerente de marketing. Gabriel defendeu apaixonadamente sua promoção, embora ela tivesse apenas 2 anos de casa. Ela respira marketing, mãe. É exatamente o que precisamos para levar a marca para o próximo nível, insistia ele. Novamente, cedi. O casamento aconteceu em uma cerimônia luxuosa em uma das nossas pousadas em Búzios. Economizei em nada para dar ao meu filho a celebração que ele merecia. Camila quis controlar cada detalhe, muitas vezes passando por cima das minhas sugestões. É o dia deles. Repetia para mim mesma, engolindo o desconforto. Nos primeiros anos de casados, as mudanças foram sutis. Gabriel começou a faltar aos nossos almoços de domingo. Tradição sagrada desde que Paulo era vivo. Camila está cansada. Camila tem uma reunião amanhã cedo. Camila não está se sentindo bem. Sempre havia uma desculpa.
Nas reuniões da empresa, notei que Gabriel raramente discordava da esposa, mesmo quando suas ideias contradiziam nossas políticas de longa data. Uma vez, quando Camila sugeriu que deveríamos demitir funcionários mais antigos para contratar sangue novo, vi meu filho, o mesmo menino que cresceu ouvindo Paulo dizer que funcionários são como família, simplesmente assentir. Renata foi a primeira a verbalizar o que eu já suspeitava. Mãe, você está vendo o que essa mulher está fazendo com Gabriel? Ela está afastando ele de nós, de tudo que construímos juntos. Minha filha sempre foi direta, às vezes até demais. Seus embates com Camila nas reuniões se tornaram lendários entre os funcionários. A situação piorou quando compramos o terreno para a nova pousada em Arraial do Cabo. Era um projeto especial para mim, uma homenagem a Paulo, que sempre quis uma unidade naquela praia específica. É o lugar mais bonito do Brasil, costumava dizer. Investi tempo e coração no projeto arquitetônico, na decoração, em cada detalhe. Camila, no entanto, via o projeto como sua grande chance. Assumiu o controle da campanha de lançamento, agendou entrevistas com revistas de turismo, criou um evento de inauguração elaborado. Em si, não havia problema nisso. Era seu trabalho, afinal. O problema estava na forma como ela sistematicamente me excluía das decisões, sempre marcando reuniões quando eu não estava disponível, enviando aprovações de última hora, apresentando fatos consumados. Gabriel, cada vez mais, tornava-se um intermediário entre nós duas. Mãe, Camila acha que o azul turquesa ficaria melhor no logo da nova unidade. Mãe, Camila já fechou com a revista para o editorial. Mãe, Camila considera que você está muito ocupada para se preocupar com esses detalhes. Tentei conversar com meu filho várias vezes. Gabriel, sinto que estou sendo afastada de decisões importantes. Esta empresa ainda é minha. Ainda sou a presidente. Ele sempre respondia com um abraço e palavras tranquilizadoras. Imagina, mãe. É só que Camila é muito proativa, às vezes vai muito rápido. Vou falar com ela. Mas nada mudava. Na verdade, piorava. A cada semana, sentia meu filho mais distante, mais sob a influência de Camila. Nas raras vezes em que apareciam para o almoço de domingo, ela monopolizava a conversa, falando de seus sucessos, de suas ideias brilhantes. Gabriel apenas sorria, aquele sorriso que não alcançava os olhos. O golpe final veio quando, um dia antes da viagem para Arraial do Cabo, encontrei um documento no e-mail corporativo. Era uma apresentação preparada por Camila para os investidores e imprensa que estariam na inauguração. Meu nome aparecia apenas uma vez, em uma nota de rodapé. Empresa fundada por Luísa e Paulo Fonseca em 1990. Nenhuma menção ao meu papel atual. Nenhuma indicação de que eu estaria presente. Nenhum espaço para minha fala. Como se eu fosse uma relíquia do passado, não mais relevante para o presente e futuro das pousadas Arvoredo. Foi nesse contexto que recebi aquele telefonema devastador. Não vamos viajar mais. Minha esposa não quer você viajando junto. Agora entendem por que aquelas palavras doeram tanto? Não era apenas uma viagem em família. Era meu projeto, meu sonho, minha empresa. E eu estava sendo expulsa dele. Meses de frustração e mágoas reprimidas vieram à tona naquele momento. Vi com clareza o que estava acontecendo. Camila não queria apenas um bom emprego ou um bom casamento. Ela queria poder, controle. Queria as pousadas Arvoredo. E para isso, precisava me afastar. Primeiro de Gabriel, depois da empresa. Olhei para a foto de Paulo em minha mesa. Seu sorriso confiante, seus olhos gentis. O que ele faria nesta situação? Paulo sempre foi o diplomático da família, enquanto eu era a pragmática. Ele acreditava em conversas francas, em segundas chances. Eu também acreditava, até certo ponto. Perdoe-me, Paulo, sussurrei para a fotografia. Mas desta vez, nossa nuera passou dos limites. Foi então que decidi que não aceitaria passivamente este golpe. Não choraria pelos cantos como uma mãe abandonada. Não ligaria para Gabriel implorando por consideração. Agiria. E minha ação seria tão precisa quanto contundente. Não se tratava apenas de uma questão pessoal, mas de negócios. Camila havia esquecido uma regra fundamental do mundo corporativo.
Nunca subestime a pessoa que construiu do zero o império que você quer comandar. Foi com essa determinação que peguei o telefone e liguei para Sandra, dando início ao plano que mudaria tudo. Um plano que mostraria a Gabriel o verdadeiro caráter da mulher com quem se casou. Um plano que, esperava eu, traria meu filho de volta para sua família e para seus valores. Um plano perfeito. Depois daquele telefonema devastador, fiquei alguns minutos paralisada, olhando para o vazio da minha sala de estar. As paredes bege testemunhavam silenciosamente mais um momento em que meu coração de mãe se partia. Não seria a primeira vez que Camila tentava me afastar, mas seria a primeira vez que Gabriel permitia isso tão explicitamente. Sequei uma lágrima teimosa que escorria pelo meu rosto e decidi que não gastaria mais nenhuma gota de choro com essa situação. Respirei fundo e peguei meu telefone. Meus dedos, marcados pelo tempo e pelo trabalho duro, deslizaram pela tela buscando o contato de Sandra. Ela atendeu no segundo toque, como sempre. Sandra, preciso que você faça algo discretamente. A voz de Sandra do outro lado da linha soou preocupada. Em 20 anos trabalhando juntas, ela me conhecia bem o suficiente para detectar a mudança sutil no meu tom. O que aconteceu, Dona Luísa? É sobre a inauguração? Gabriel acabou de me ligar. Disse que não devo ir para Arraial do Cabo. Aparentemente, a esposa dele decidiu que minha presença não é bem-vinda. O silêncio momentâneo de Sandra transmitia sua indignação. Sempre discreta, ela raramente comentava sobre minha vida pessoal, mas eu sabia que ela observava tudo com olhos atentos. Isso é inaceitável. O que a senhora pretende fazer? Um sorriso fino se formou em meus lábios. Vou para Arraial do Cabo, claro, mas ninguém além de você saberá disso por enquanto. Expliquei minha ideia inicial. Sandra, eficiente como sempre, imediatamente entrou em ação. Em menos de 2 horas, ela me retornou com as informações completas sobre o voo que Gabriel e Camila pegariam no dia seguinte. Partida às 10h25 de Congonhas. Escala em Vitória, chegada em Cabo Frio às 15h10, de onde um transfer os levaria para Arraial do Cabo. Consegui uma passagem para a senhora no mesmo voo. Assento 15A. Eles estarão no 21C e 21D. A senhora estará na frente deles, do outro lado do corredor. Se usar um chapéu e óculos escuros, dificilmente a reconhecerão. Perfeito, Sandra. Agora preciso que você faça mais uma coisa. Entre em contato com Eduardo, o gerente da pousada Arvoredo em Arraial do Cabo. Quero a suíte presidencial preparada para minha chegada, mas com absoluto sigilo. Ninguém da equipe deve comentar sobre minha presença, especialmente perto de Gabriel ou Camila. Enquanto guardava o telefone na bolsa, uma sensação estranha tomou conta de mim. Nunca havia precisado me esconder para visitar uma das minhas próprias pousadas. Nunca havia planejado algo assim contra meu próprio filho. Mas as circunstâncias haviam mudado, e eu precisava agir de acordo. Passei o resto da tarde finalizando meus preparativos. Escolhi roupas discretas, elegantes, mas que não chamassem atenção. Um chapéu de palha de abas largas, alguns vestidos de linho leves, óculos escuros grandes que cobriam boa parte do meu rosto. Não queria ser reconhecida, não ainda. Enquanto arrumava minha mala, liguei para Renata. Minha filha sempre foi minha confidente, meu porto seguro. Precisava compartilhar com ela o que estava acontecendo. Ele fez o quê? A indignação na voz de Renata era palpável. Mãe, isso é absurdo. Vou ligar para Gabriel agora mesmo e dizer umas verdades para ele e aquela... Não, Renata. Interrompi com firmeza. Não quero que você se envolva nisso. Não quero brigas entre vocês dois. Já tenho um plano. Expliquei a ela o que pretendia fazer. Renata inicialmente hesitou, preocupada com o impacto que isso poderia ter na relação familiar já fragilizada. Mas conforme detalhei cada passo do meu plano, ela foi se convencendo. A senhora tem certeza disso? Pode ser um pouco drástico. Filha, chegou a hora de algumas verdades virem à tona. Gabriel precisa ver quem realmente está ao seu lado e quem está apenas usando ele para alcançar objetivos pessoais. Depois de desligar, fiquei pensando em Gabriel, em como ele era quando criança. Sensível, bondoso, sempre querendo agradar a todos.
Paulo costumava dizer que nosso filho tinha um coração grande demais para este mundo. Talvez esse tenha sido seu ponto fraco, a brecha por onde Camila conseguiu manipulá-lo. Naquela noite, dormi pouco. Às 5 da manhã, já estava de pé. Tomei um banho demorado, como se pudesse lavar a mágoa que sentia. Vesti-me com cuidado. Calça de linho clara, blusa de seda azul celeste, o chapéu de palha e os óculos escuros. Parecia uma turista qualquer indo curtir alguns dias na praia, não a presidente de uma rede hoteleira indo inaugurar sua nova unidade. O táxi chegou pontualmente às 7h30. O trajeto até o aeroporto foi feito em silêncio, enquanto eu mentalmente revisava cada passo do plano. Cheguei com bastante antecedência, propositalmente. Queria estar posicionada estrategicamente quando Gabriel e Camila chegassem. Sentei-me em um café, com vista para a entrada principal do terminal. Pedi um cappuccino e fingi ler uma revista enquanto observava o movimento. Às 9h15, os avistei. Gabriel carregava 2 malas grandes enquanto Camila andava à frente, concentrada em seu celular. Meu filho parecia cansado, tenso. Esperei que fizessem o check-in e seguissem para a área de embarque antes de me levantar. Mantive distância segura durante todo o processo de embarque, sempre com o rosto parcialmente coberto pelo chapéu e pela revista que fingir ler. No avião, acomodei-me rapidamente no meu assento. De onde estava, podia observá-los sem ser vista. Durante o voo, escutei fragmentos da conversa deles. Camila falava animadamente sobre os planos para a inauguração, sobre como os jornalistas ficariam impressionados, sobre como este seria o marco de uma nova era para as pousadas Arvoredo. Finalmente, vamos mostrar que a rede pode ser moderna, inovadora, dizia ela com aquele tom condescendente que eu conhecia bem, sem ficar presa ao passado. Gabriel apenas assentia, olhando pela janela com expressão distante. Em certo momento, ele perguntou: "Você acha que fomos muito duros com minha mãe? Talvez devêssemos ter explicado melhor." Camila imediatamente cortou qualquer possibilidade de culpa. "Gabriel, já conversamos sobre isso. Sua mãe ia querer controlar tudo, como sempre faz. Este é o nosso momento. Além disso, ela já teve a dela, por décadas. Está na hora de sangue novo assumir." Escutar aquilo fez meu sangue ferver. Sangue novo? Como se eu fosse uma peça obsoleta, algo a ser descartado. Como se as pousadas Arvoredo não fossem o resultado de décadas de trabalho meu e de Paulo. Como se Gabriel e Camila não desfrutassem hoje dos frutos de nosso suor. Mantive minha compostura, respirando fundo. O plano precisava seguir exatamente como planejado. Após a conexão em Vitória, chegamos finalmente a Cabo Frio. Deixei que eles desembarcassem primeiro e mantive distância durante a retirada das bagagens. Vi quando foram recebidos por um dos nossos motoristas, que segurava uma plaquinha com os nomes deles. Em vez de me aproximar, segui para o balcão de táxi do aeroporto. Já havia combinado com Sandra que um carro particular me esperaria. O motorista, um senhor de idade chamado Antônio, já sabia que deveria me levar para a entrada dos fundos da pousada Arvoredo, garantindo discrição. Durante o trajeto de aproximadamente 40 minutos entre Cabo Frio e Arraial do Cabo, aproveitei para ligar novamente para Sandra e verificar se tudo estava correndo conforme planejado. "Sim, dona Luísa. O gerente Eduardo está ciente de tudo. Sua suíte está pronta, com entrada independente. A equipe foi instruída a não mencionar sua presença. E... bem, as outras instruções também foram repassadas." "Ótimo, Sandra. Estou chegando em aproximadamente 20 minutos. Informe Eduardo." O carro serpenteava pela estrada litorânea, revelando paisagens de tirar o fôlego. De um lado, o mar em tons de azul turquesa que pareciam irreais. Do outro, a vegetação de restinga e pequenas vilas de pescadores. Arraial do Cabo não era chamada de Caribe brasileiro à toa. Suas águas cristalinas e areias brancas rivalizavam com qualquer destino paradisíaco internacional. Foi por isso que escolhi pessoalmente este local para nossa 10ª unidade. E era por isso que doía tanto ser excluída de sua inauguração. Quando o carro finalmente parou nos fundos da pousada, Eduardo já me esperava, visivelmente nervoso. Gerente experiente, com 15 anos de casa,
Ele havia começado como mensageiro na nossa primeira unidade em Campos do Jordão. Dona Luísa, bem-vinda. Está tudo preparado conforme suas instruções. O Sr. Gabriel e a Sra. Camila chegaram há cerca de 20 minutos. Estão instalados na suíte master, como solicitaram. Como solicitaram? Perguntei, erguendo uma sobrancelha. Aquela suíte não era reservada tradicionalmente para mim? Eduardo engoliu em seco. Sim, senhora. Mas a Sra. Camila insistiu que, como diretores presentes, deveriam ficar na melhor acomodação. Tentei explicar que havia ordens específicas, mas... Não se preocupe, Eduardo. Não estou aqui oficialmente, lembra-se? Mostre-me minha suíte, por favor. Ele me conduziu por um corredor discreto até a suíte presidencial, localizada na ala oposta à suíte master. O quarto era espaçoso, decorado em tons de azul e branco, com uma varanda privativa que oferecia uma vista panorâmica para a Praia dos Anjos. Aprovei a decoração com um aceno de cabeça. Cada detalhe havia sido escolhido pessoalmente por mim, dos tecidos das cortinas aos quadros nas paredes. Eduardo, preciso que você entenda algo. Para todos os efeitos, não estou aqui. Se alguém perguntar, esta suíte está em manutenção. Ninguém deve saber de minha presença até o momento certo. Entendido? Perfeitamente, Dona Luísa. Agora, sobre as outras instruções que passei para Sandra, Eduardo assentiu, um pouco desconfortável. Estou ciente, senhora. Tudo será feito exatamente como solicitado. O restaurante está reservado para eles esta noite, às 20 horas. E quanto aos cartões? Sim. Amanhã de manhã, preciso que todas as instruções sejam seguidas à risca. Sem exceções, sem adiantamentos, sem ajuda extra. Estamos entendidos? Sim, senhora. Depois que Eduardo saiu, desfiz minha mala e tomei um banho refrescante. Da varanda, podia ver parte dos jardins da pousada. Foi então que os avistei passeando pela propriedade. Camila gesticulava animadamente, apontando para diversos locais, provavelmente sugerindo mudanças. Gabriel apenas assentia, como sempre. Observei-os por alguns minutos. Meu filho parecia uma sombra do homem confiante e gentil que eu conhecia. Sempre concordando, sempre seguindo, nunca liderando. Será que ele percebia como havia mudado? Será que notava como, aos poucos, Camila havia assumido o controle não apenas da relação, mas de sua personalidade? Meu celular tocou. Era Sandra novamente. Dona Luísa, está tudo preparado para amanhã. Todas as instruções foram repassadas ao banco. Ao meio-dia, todos os cartões corporativos e pessoais do Sr. Gabriel serão bloqueados. E a reserva deles. Conforme solicitado, o sistema mostrará um erro técnico após a primeira diária. Eles precisarão deixar o quarto até o meio-dia de amanhã. O gerente Eduardo está instruído a informar que há um problema com a reserva e que, infelizmente, todas as outras acomodações estão ocupadas devido ao evento de inauguração. Excelente, Sandra. E os jornalistas? Todos foram informados que a inauguração oficial foi adiada. Apenas alguns virão para uma visita técnica, sem a presença da direção. Tudo estava encaminhado. Sabia que meu plano era drástico, talvez até cruel, mas anos de frustração acumulada, de ver meu filho se afastar cada vez mais de mim e dos valores que tentamos incutir nele, haviam me levado a este ponto. Não se tratava apenas de uma vingança mesquinha por ser excluída da viagem. Era uma intervenção necessária. Uma forma de mostrar a Gabriel quem realmente estava ao seu lado e quem o abandonaria na primeira dificuldade. Naquela noite, de minha varanda, observei quando o casal se dirigiu ao restaurante da pousada para jantar. Camila usava um vestido branco justo, joias caras, compradas com o dinheiro da empresa sem dúvida. Gabriel, em um blazer azul marinho, a seguia alguns passos atrás, como um acessório. Pedi meu próprio jantar no quarto, saboreando cada garfada enquanto revisava mentalmente o plano para o dia seguinte. Pela primeira vez em muito tempo, senti que tinha retomado o controle de uma situação que ameaçava destruir não apenas meu relacionamento com meu filho, mas o legado que Paulo e eu construímos com tanto esforço. Adormeci com o som das ondas ao fundo e um sentimento de determinação renovada. Amanhã seria o dia em que Gabriel finalmente veria a verdade.
E, esperava eu, o dia em que começaríamos a reconstruir os laços que Camila havia tentado destruir. O dia da revelação chegaria com o nascer do sol. Acordei antes mesmo do despertador tocar, com os primeiros raios de sol entrando pelas frestas da cortina. Dormir na véspera de uma batalha nunca foi meu forte. Paulo costumava brincar que eu tinha sangue de general. Sempre alerta, sempre preparada. Levantei-me devagar, sentindo o peso dos meus 60 anos nas costas, mas com a determinação de uma mulher que construiu um império do zero. O relógio marcava 6h15. Abri as cortinas e fui recebida pela vista deslumbrante da Praia dos Anjos. O mar calmo, em tons de azul e verde, parecia alheio ao drama que se desenrolaria em algumas horas. Fiz alguns alongamentos suaves, um hábito que adquiri após uma crise de coluna há alguns anos, e me preparei para o dia que mudaria tudo. Pedi meu café da manhã no quarto, café forte, pão integral, queijo branco e frutas frescas da região. Enquanto comia na varanda, observava o movimento da pousada despertando. Funcionários atravessavam o jardim, arrumando espreguiçadeiras ao redor da piscina, varrendo as passarelas de pedra, preparando-se para mais um dia de trabalho. Trabalho em um estabelecimento que eu havia criado, financiado e desenvolvido com minhas próprias mãos. Às 7h30, meu celular tocou. Era Sandra, sempre pontual. Bom dia, Dona Luísa. Dormiu bem? O suficiente, Sandra. Alguma novidade? Sim, senhora. As instruções para o banco foram confirmadas. Às 12h em ponto, todos os cartões do Sr. Gabriel, corporativos e pessoais, serão bloqueados temporariamente por suspeita de atividade fraudulenta. A central de atendimento foi orientada a informar que a análise pode demorar até 48 horas. E quanto à reserva deles na pousada? O sistema já está programado. Após o check-out automático às 11 horas, aparecerá um erro técnico. Eduardo está instruído a informar que há um problema com a reserva e que, infelizmente, todas as outras acomodações estão ocupadas devido ao evento de inauguração. Excelente, Sandra. Agora, por favor, entre em contato com seu Orlando. Quero que ele prepare um relatório detalhado de todos os gastos pessoais de Camila nos últimos 3 meses que foram lançados como despesas da empresa. Orlando Bastos era nosso contador há mais de 2 décadas. Discreto e meticuloso, ele havia mencionado em algumas ocasiões sua preocupação com o aumento significativo das despesas no departamento de marketing desde que Camila assumira a gerência. Roupas caras para representar a imagem da empresa, jantares luxuosos com potenciais parceiros, uma reforma completa em seu escritório para melhorar a produtividade. A lista era longa. Depois do café, vesti-me com cuidado. Um vestido leve de linho azul claro, sandálias baixas confortáveis, o chapéu de palha e os óculos escuros. Precisava observar sem ser notada. Peguei um livro como disfarce e desci para os jardins, escolhendo estrategicamente uma espreguiçadeira parcialmente escondida por um grande vaso de hibiscos, mas com visão privilegiada para a entrada do restaurante. Não precisei esperar muito. Às 9h20, Gabriel e Camila surgiram para o café da manhã. Meu filho, sempre madrugador como eu, parecia ter esperado pela esposa. Camila usava um óculos escuros caríssimos que reconheci de um catálogo de luxo, um chapéu muito semelhante ao meu, mas de uma marca francesa que custava 5 vezes mais, e um sarong de seda sobre o biquíni. Observei enquanto escolhiam uma mesa próxima à piscina. Gabriel, gentil como sempre, puxou a cadeira para a esposa antes de se sentar. Camila imediatamente chamou um garçom, gesticulando com aquela impaciência característica de quem se acha superior aos outros. Mesmo à distância, notei o desconforto do funcionário com seu tom. Fingi ler meu livro, ocasionalmente erguendo os olhos para observá-los. Gabriel comia distraidamente, enquanto Camila falava sem parar, provavelmente detalhando seus grandes planos para a inauguração. Em certo momento, ela pegou o celular e mostrou algo na tela para ele. Gabriel forçou um sorriso, mas não parecia genuinamente entusiasmado. Após o café, viu-os se separarem. Camila dirigiu-se ao escritório administrativo da pousada, provavelmente para supervisionar os preparativos do evento.
enquanto Gabriel caminhou sozinho até a praia. Decidi segui-lo, mantendo uma distância segura. Meu filho caminhou até a beirada da água, descalçou os sapatos e ficou ali, contemplando o horizonte. Havia algo em sua postura, os ombros levemente caídos, a cabeça baixa, que me lembrou de quando ele era adolescente e enfrentava alguma dificuldade. Queria me aproximar, abraçá-lo, dizer que tudo ficaria bem, mas não era o momento. Ainda não. Voltei para minha suíte e liguei para Eduardo. Queria um relatório detalhado de cada interação que Camila estava tendo com a equipe. Meia hora depois, ele me chamou discretamente. Dona Luísa, a senhora Camila está... Ele hesitou, buscando as palavras. Está reorganizando tudo. Mudou o layout da recepção, alterou o menu do coquetel de inauguração, dispensou o arranjo de flores que a senhora tinha aprovado e está tratando a equipe com... com certa hostilidade. Alguma menção sobre minha ausência? Sim, senhora. Ela comentou com a equipe que finalmente poderemos fazer as coisas do jeito certo, sem intervenções antiquadas. Peço desculpas por repetir isso, mas achei que a senhora deveria saber. Senti o sangue ferver nas veias. Antiquada? Depois de tudo que construí? De todas as tendências que antecipei? De todas as inovações que implementei quando muitos duvidavam? As pousadas Arvoredo foram pioneiras em sustentabilidade antes mesmo da palavra se tornar moda. Fomos os primeiros a integrar tecnologia e hospitalidade tradicional em perfeito equilíbrio. Não se preocupe, Eduardo. Continue observando e me reportando. E lembre-se, ao meio-dia, o plano entra em ação. As horas seguintes passaram lentamente. De minha varanda, observava o movimento da pousada como uma sentinela. Vi Camila ir e vir várias vezes, sempre ao telefone, sempre gesticulando, sempre exigindo. Vi Gabriel surgir ocasionalmente, como uma sombra da esposa, assentindo para qualquer coisa que ela indicasse. Às 11h45, posicionei-me estrategicamente no restaurante, em uma mesa discreta ao fundo, ainda com meu disfarce. Gabriel e Camila chegaram para o almoço às 12h10. Pediram os pratos mais caros do menu e uma garrafa de vinho francês. Camila falava animadamente sobre a repercussão que a inauguração teria na mídia especializada. Vamos reposicionar completamente a marca, Gabriel. Chega dessa imagem de pousada familiar antiquada. Vamos ser o destino dos influenciadores, das celebridades. Já imaginou? Com meu plano de marketing, em 6 meses estaremos em outro patamar. Gabriel apenas assentia, brincando com a comida em seu prato. Em certo momento perguntou: Você não acha que deveríamos pelo menos ter convidado minha mãe para a inauguração? Afinal, foi ela quem... Camila o interrompeu imediatamente. Gabriel, já conversamos sobre isso. Sua mãe ia querer controlar tudo, como sempre. Ia questionar cada decisão minha, como sempre faz. Este é o nosso momento de mostrar que podemos fazer melhor sem ela. Foi nesse instante que chegou o momento que eu aguardava. O garçom aproximou-se com a conta. Gabriel pegou sua carteira, retirou um cartão de crédito dourado, o cartão corporativo de diretor financeiro, e entregou ao funcionário. Minutos depois, o garçom retornou constrangido. Desculpe, senhor, mas o cartão foi recusado. A expressão de Gabriel era de genuína surpresa. Impossível. Tente novamente, por favor. O garçom tentou mais uma vez, sem sucesso. Gabriel, então, pegou outro cartão, um Platinum pessoal. Recusado também. Tentou um terceiro cartão. Mesmo resultado. Camila começou a mostrar sinais de irritação. O que está acontecendo, Gabriel? Isso é constrangedor. Não sei. Deve ser algum problema temporário com o sistema. Meu filho parecia cada vez mais desconfortável. Vou ligar para o banco. Observei enquanto ele se afastava da mesa para fazer a ligação. Mesmo à distância, podia ver sua expressão mudando de confusão para preocupação. Quando retornou à mesa, estava pálido. Aparentemente há uma suspeita de atividade fraudulenta em todas as minhas contas. Bloquearam temporariamente todos os cartões para investigação. E quanto tempo isso vai levar? A voz de Camila já não escondia a irritação. Até 48 horas, segundo o atendente. 48 horas? Camila praticamente gritou,
fazendo vários hóspedes olharem em sua direção. Isso é ridículo. Você é o diretor financeiro de uma rede hoteleira. Como não consegue resolver um simples bloqueio de cartão? Gabriel tentou acalmá-la. Vou resolver isso. Deve ser apenas um engano. E enquanto isso, como vamos pagar a conta? Como vamos pagar por qualquer coisa nos próximos 2 dias? Foi quando Eduardo apareceu, como instruído. Senhor Gabriel, senhora Camila, há um problema com a reserva de vocês. Aparentemente, o sistema só registrou uma diária. Como assim? Gabriel parecia genuinamente confuso. O sistema mostra que o check-out deve ser feito hoje, até às 14 horas. Tentei verificar, mas aparece um erro técnico que nosso TI está tentando resolver. Isso é absurdo! Camila estava vermelha de raiva. Nós somos a diretoria. Como pode haver erro em nossa reserva? Eduardo manteve a calma profissional que eu sempre admirei nele. Compreendo sua frustração, senhora. Estamos fazendo o possível para resolver. Infelizmente, todas as outras acomodações estão reservadas para os convidados da inauguração. Mas nós somos os anfitriões da inauguração. A voz de Camila ficava cada vez mais alta. Sim, senhora. Entendemos. Estamos buscando uma solução. Enquanto isso, Gabriel parecia cada vez mais abatido, tentando ligar novamente para o banco, para o departamento financeiro da empresa, para qualquer um que pudesse ajudar. Mas, conforme minhas instruções a Sandra, ninguém atendia. Afinal, era quase horário de almoço numa sexta-feira. O caos estava instalado, exatamente como planejei. Discretamente, pedi a conta e saí do restaurante antes que pudessem me notar. De volta à minha suíte, liguei para Eduardo. Como estão as coisas por aí? A senhora Camila está bastante alterada, senhora. O senhor Gabriel tentou pagar a conta com dinheiro, mas descobriu que só tinha 150 na carteira. Sugeri que colocássemos na conta do quarto, mas como a reserva apresenta erro, e o que fizeram? O senhor Gabriel perguntou se poderia fazer uma transferência quando o problema com o banco fosse resolvido. Aceitei, naturalmente. Ótimo. E quanto ao check-out? Informei que precisariam deixar o quarto até às 14 horas. A senhora Camila sugeriu que hospedássemos os convidados em outro hotel para liberar um quarto para eles. Expliquei que seria logisticamente impossível. Mantenha-me informada sobre cada desenvolvimento, Eduardo. E lembre-se, ninguém deve saber que estou aqui. As horas seguintes foram um espetáculo de caos crescente, que eu acompanhava através dos relatos de Eduardo e ocasionalmente de minha varanda. Vi Camila indo e vindo da recepção várias vezes, cada vez mais agitada. Vi Gabriel ao telefone, andando pelo jardim, a expressão cada vez mais desesperada. Às 13h30, Eduardo me ligou novamente. Dona Luísa, a situação está complicada. A senhora Camila está exigindo falar com o proprietário do hotel. Disse que vai processar a pousada por constrangimento e tratamento inadequado à diretoria. Quase ri ao ouvir isso. E o que você respondeu? Que a proprietária não estava disponível para contato imediato, mas que teríamos uma solução em breve. Excelente, Eduardo. E Gabriel? O senhor Gabriel está tentando acalmar a esposa, mas ela está irredutível. Ameaçou sair da pousada e procurar outro hotel em Arraial do Cabo. E ela sabe que estamos em alta temporada? Que todas as pousadas e hotéis estão lotados? Aparentemente não, senhora. Mas logo descobrirá. Às 14h15, finalmente decidi observar pessoalmente. Coloquei meu disfarce e posicionei-me em um banco no jardim, com vista para a recepção. De longe vi Camila gritando com Eduardo, enquanto Gabriel tentava contê-la. Isso é um absurdo! Sabe quem eu sou? Sabe quem nós somos? Somos a diretoria das pousadas Arvoredo. Como podem nos tratar assim? Eduardo, sempre profissional, mantinha a calma. Compreendo, senhora. Estamos fazendo o possível para resolver a situação. Não é suficiente. Quero falar com seu supervisor. Quero falar com a dona deste lugar. Quase me denunciei naquele momento. A tentação de me levantar e dizer: estou aqui, querida, era enorme. Mas ainda não era o momento certo. Vi quando um funcionário chegou discretamente e informou algo a Eduardo. Este se virou para o casal. Senhor Gabriel, senhora Camila, conseguimos uma solução temporária. Temos uma pequena pousada parceira a 2 quilômetros daqui que pode hospedá-los esta noite.
até resolvermos o problema em nosso sistema. Camila parecia horrorizada. Uma pequena pousada. Estamos aqui para inaugurar a mais nova unidade da nossa rede. E vocês querem nos colocar em uma pequena pousada? Gabriel, visivelmente exausto, tentou intervir. Camila, por favor, é apenas por uma noite. Amanhã resolveremos tudo. Resolveremos como, Gabriel? Sem cartões? Sem dinheiro? Você é inútil. Um diretor financeiro que não consegue nem garantir que tenhamos onde dormir. Aquelas palavras ditas em público, na frente de funcionários e hóspedes, foram como uma facada. Não em mim, mas em meu filho. Vi sua expressão mudar. Vi a dor em seus olhos, a humilhação e algo mais. Uma centelha de realização, como se finalmente estivesse vendo algo que esteve diante dele o tempo todo. Camila continuou, implacável. Sabe de uma coisa? Estou farta disso. Vou voltar para São Paulo. Não vou ficar em um lugar onde sou tratada assim. E você, resolva sua vida. Ela pegou sua bolsa e saiu pisando duro em direção à rua, provavelmente para procurar um táxi. Gabriel ficou parado ali, segurando as duas malas, a expressão de quem acabou de levar um tapa. Eduardo aproximou-se dele. Senhor Gabriel, deseja que providenciemos um táxi para a senhora Camila? Meu filho pareceu despertar de um transe. Sim, por favor. E quanto à pousada parceira? Ainda está disponível? Claro, senhor. Posso providenciar o traslado imediatamente. Gabriel assentiu, derrotado. Obrigado, Eduardo. Sinto muito por tudo isso. Foi então que decidi. Era o momento. Observei meu filho parado no saguão, segurando duas malas pesadas, com os ombros caídos como se carregasse o mundo. Naquele momento, vi novamente o menino de 12 anos que chegava em casa cabisbaixo, depois de ser excluído de um jogo de futebol na escola. O mesmo olhar perdido, a mesma postura derrotada. Meu coração de mãe apertou, mas mantive minha determinação. Algumas lições precisam doer para serem realmente aprendidas. Esperei que Camila partisse. Vi quando ela entrou furiosa em um táxi, sem sequer olhar para trás, sem se despedir do marido. O motorista colocou sua mala no porta-malas enquanto ela já estava ao telefone, provavelmente contando a alguém sobre o desastre que estava vivendo. O táxi partiu levantando poeira, e Gabriel ficou ali, sozinho, em frente à pousada que deveria ser seu momento de glória profissional. Ele caminhou lentamente até um banco de pedra nos jardins e se sentou, largando as malas ao lado. Tirou o celular do bolso, olhou para a tela por alguns segundos e depois o guardou novamente. Parecia estar ponderando o que fazer, quem chamar, como resolver aquela situação. Era o momento certo. Ajeitei meu chapéu, retirei os óculos escuros e caminhei em sua direção. Ele estava tão absorto em seus pensamentos que só notou minha presença quando me sentei ao seu lado. Dia difícil, filho? Gabriel virou a cabeça bruscamente. Seus olhos se arregalaram em choque e incredulidade. Mãe, o que você... Como... Você está aqui? Estou aqui desde ontem. Cheguei no mesmo voo que vocês. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Você nos seguiu? Por quê? Mantive minha voz calma, sem traço de acusação. Queria ver como seria a inauguração da nossa 10ª pousada. Afinal, foi um projeto que desenvolvi pessoalmente por quase 2 anos. Escolhi este terreno, aprovei cada detalhe do projeto arquitetônico, selecionei cada móvel, cada tecido. Fiz uma pausa. Claro, isso foi antes de saber que minha presença não era bem-vinda. Gabriel baixou os olhos envergonhado. Mãe, eu posso explicar... Não precisa, Gabriel. Eu vi e ouvi tudo o que precisava. Espere, você está por trás de tudo isso? Os cartões bloqueados, a reserva cancelada? Não havia motivo para negar. Sim, eu precisava que você visse algo que está diante dos seus olhos há muito tempo, mas que você se recusa a enxergar. Isso é cruel, mãe. Havia mágoa em sua voz, mas também confusão. Por que faria algo assim? Cruel? Talvez. Mas menos cruel do que ouvir meu próprio filho dizer que não sou bem-vinda em um evento na empresa que construí do zero? Menos cruel do que ser excluída por uma nora que usa os recursos dessa mesma empresa para se autopromover.
Enquanto tenta me empurrar para fora do negócio que Paulo e eu construímos com tanto sacrifício, minha voz permanecia controlada, mas firme. Menos cruel do que ver meu filho sendo manipulado e humilhado por alguém que claramente só está com ele pelo que pode obter? Gabriel abriu a boca para protestar, mas então fechou novamente. As últimas palavras de Camila antes de partir, chamando-o de inútil, gritando com ele na frente de todos, ainda ecoavam no ar. Sabe o que foi realmente cruel, Gabriel? Foi ver como ela te tratou no momento em que as coisas deram errado. Como ela te culpou, te humilhou, te abandonou na primeira dificuldade. Ele passou a mão pelo rosto, visivelmente exausto. Ela estava apenas irritada. Foi uma situação estressante. Situações estressantes revelam quem realmente somos, filho. Quando Paulo adoeceu, acha que não tive momentos de pânico? De raiva? De querer gritar com o mundo? Mas nunca, jamais, tratei ninguém da forma como Camila te tratou hoje. Gabriel permaneceu em silêncio, olhando para o mar ao longe. O vento bagunçava seus cabelos, tão parecidos com os de Paulo. Por um momento, fiquei em dúvida se não havia ido longe demais. Mas então, vi uma lágrima escorrer pelo seu rosto. Ela vai me deixar, não vai? Sua voz era quase um sussurro. Agora que viu que estou sem dinheiro, sem controle da situação, coloquei minha mão sobre a dele. Se ela for embora por isso, então nunca esteve realmente com você, filho. Ele finalmente me olhou nos olhos. O que eu faço agora, mãe? Agora nós conversamos. De verdade. Como não fazemos há muito tempo. Pedi a Eduardo que transferisse as malas de Gabriel para minha suíte. Sugeri que caminhássemos pela praia, longe de olhares e ouvidos curiosos. A areia branca de Arraial do Cabo brilhava sob o sol da tarde. E o mar azul turquesa criava o cenário perfeito para uma conversa há muito adiada. Quando foi que tudo mudou entre nós, Gabriel? Perguntei enquanto caminhávamos descalços pela beirada da água. Quando foi que você começou a ver sua mãe como um obstáculo e não como uma aliada? Ele demorou para responder, escolhendo as palavras com cuidado. Não foi de repente. Foi gradual. Camila sempre dizia que você era muito controladora, que não deixava espaço para novas ideias. No início, eu discordava. Mas então, comecei a ver as coisas pelos olhos dela. E o que você via? Via uma mulher antiquada, presa ao passado, resistente a mudanças. Ele me olhou de relance, temendo minha reação. Pelo menos, era o que eu achava que via. Gabriel, já parou para pensar em quantas mudanças e inovações implementamos ao longo dos anos? Fomos os primeiros da região a investir em energia solar, em sistema de reciclagem de água, em tecnologia integrada aos serviços. Nunca fui contra mudanças, apenas contra mudanças mal planejadas ou que sacrificassem nossa essência. Ele assentiu lentamente. Eu sei, no fundo, sempre soube, mas Camila era tão convincente. Ela tem esse poder de fazer você acreditar no que ela diz, de ver o mundo pelos olhos dela. É um talento que ela usa bem, devo reconhecer. Caminhamos mais alguns minutos em silêncio, apenas o som das ondas quebrando suavemente ao nosso lado. Alguns pescadores voltavam com suas jangadas coloridas, trazendo a pesca do dia. Ao longe, o pontal do Atalaia se projetava majestosamente no mar, como um guardião eterno daquele paraíso. Mãe, sobre hoje, sobre tudo o que aconteceu, por que não simplesmente me confrontou? Por que toda essa encenação? Parei de caminhar e me virei para ele. Porque você não teria acreditado em mim. Porque palavras nem sempre são suficientes. Às vezes, precisamos ver com nossos próprios olhos, sentir na própria pele. Se eu apenas te dissesse, Camila está com você pelo que pode obter, você teria me acusado de ciúmes, de tentar separar vocês. Gabriel não negou. Sabia que eu estava certa. O que você viu hoje não foi uma encenação, foi apenas a verdade sem filtros. Foi o que acontece quando o dinheiro, o status e o poder são retirados da equação. Foi quem realmente está ao seu lado quando tudo desmorona. E ela não estava, ele concluiu, a voz embargada. Não, filho, ela não estava. Sentamos em um trecho mais isolado da praia, com vista para as ilhas que pontilhavam o horizonte. Contei a Gabriel tudo o que havia observado nos últimos anos.
Como Camila sistematicamente tentava afastá-lo da família. Como manipulava situações para assumir cada vez mais controle. Como usava recursos da empresa para benefício próprio. Não estou dizendo isso para te magoar, Gabriel. Estou dizendo porque te amo. Porque seu pai e eu não construímos tudo isso para ver nosso filho sendo usado e descartado quando não for mais conveniente. Ele ficou em silêncio, jogando pequenas conchas de volta ao mar. Sabe o que é pior, mãe? No fundo, eu sempre soube. Havia sinais, tantos sinais. A forma como ela tratava os funcionários quando achava que ninguém importante estava vendo. Como falava da empresa quando estávamos sozinhos. Não como um legado familiar a ser preservado, mas como um ativo a ser explorado. Por que ficou com ela, então? Gabriel deu um sorriso triste. Porque é mais fácil acreditar na mentira bonita do que enfrentar a verdade feia. Porque ela me fazia sentir importante, necessário. Pelo menos no início. Ele olhou para o mar, pensativo. E talvez porque, em algum nível, eu acreditava que não merecia mais que isso. Aquilo me partiu o coração. Gabriel, você merece alguém que te ame nos bons e nos maus momentos. Alguém que veja o homem maravilhoso que você é, não o cargo que ocupa ou o dinheiro que tem. As lágrimas finalmente correram livremente pelo rosto do meu filho. Não de vergonha ou humilhação, mas de alívio, como se um peso enorme estivesse sendo removido de seus ombros. O que faço agora, mãe? Com Camila, com tudo? Isso só você pode decidir. Mas qualquer que seja a sua decisão, quero que saiba que estou ao seu lado. Sempre estive, mesmo quando você não conseguia ver. Enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados, Gabriel me contou mais sobre como havia se sentido nos últimos anos. Como gradualmente foi perdendo sua voz, suas opiniões, até mesmo suas preferências. Como acordava algumas manhãs sem reconhecer a pessoa que havia se tornado. Ela não começou assim, ele explicou. No início, ela era carinhosa, atenciosa. Compartilhávamos sonhos, planos. Mas depois do casamento, algo mudou. Era como se ela tivesse alcançado um objetivo. E agora estava mirando o próximo. Controlar a empresa. Pessoas raramente mudam completamente, Gabriel. Elas apenas se revelam com o tempo. Ficamos na praia até o céu se tornar um manto de estrelas. Conversamos como não fazíamos há anos. Sobre o passado, sobre Paulo, sobre os primeiros dias da pousada. Sobre como éramos uma família antes de sermos uma empresa. Sobre valores que não se negociam, sobre integridade, sobre lealdade. Quando voltamos para a pousada, já passava das 22 horas. Eduardo nos recebeu discretamente e informou que a senhora Camila havia ligado várias vezes, exigindo informações sobre como retornar a São Paulo imediatamente. Ela está bem? Perguntou Gabriel, ainda preocupado apesar de tudo. Sim, senhor. Conseguiu uma reserva no último voo para o Rio de hoje, com conexão para São Paulo amanhã cedo. Gabriel assentiu, absorvendo a informação. Camila estava indo embora sem se despedir, sem verificar se ele estava bem, sem se importar com o que aconteceria com ele. Era a confirmação final de tudo que havíamos conversado. Em minha suíte, pedi que trouxessem um jantar leve para nós dois. Gabriel estava exausto, tanto física quanto emocionalmente. Depois de comer um pouco, ele se recostou no sofá, parecendo 10 anos mais jovem e, simultaneamente, 10 anos mais velho. O que acontece com a inauguração agora? Ele perguntou, preocupado com as responsabilidades profissionais. A verdadeira inauguração está marcada para daqui a 2 semanas. O que Camila estava organizando era apenas um evento preliminar para a imprensa. Já conversei com Sandra e reorganizamos tudo. Ele me olhou surpreso. Você já tinha planejado isso também? Gabriel, sou sua mãe, mas também sou a presidente das Pousadas Arvoredo. Nunca arriscaria o sucesso da empresa, mesmo para dar uma lição necessária. Pela primeira vez naquele dia, vi um sorriso genuíno em seu rosto. Você é incrível, sabia? Seu pai costumava dizer isso, especialmente quando eu o surpreendia com algum plano elaborado. Pai teria aprovado o que você fez hoje? Pensei por um momento. Paulo era mais gentil que eu, mais paciente. Talvez tivesse buscado outro caminho, mas o objetivo seria o mesmo. Proteger você, proteger o que construímos juntos. Naquela noite,
Gabriel dormiu no quarto de hóspedes da minha suíte. Antes de se recolher, ele me abraçou longamente, como não fazia desde a adolescência. Obrigado, mãe, por não desistir de mim, mesmo quando eu praticamente desisti de você. Mães nunca desistem, filho. É parte do contrato vitalício que assinamos quando vocês nascem. Na manhã seguinte, acordei cedo e fui até a varanda. O dia estava nascendo lindo, com o sol emergindo das águas como uma promessa de recomeço. Gabriel já estava lá, contemplando o mesmo espetáculo. Bom dia, disse, me juntando a ele. Dormiu bem? Melhor do que em anos, na verdade. Ele respirou fundo o ar marinho. Tomei uma decisão, mãe. Qual? Vou pedir o divórcio quando voltarmos. Não posso continuar em um casamento baseado em manipulação e interesse. Devo isso a mim mesmo e ao legado que você e papai construíram. Assenti, respeitando sua decisão. Não será fácil, eu sei. Mas continuar como está seria muito mais difícil no longo prazo. Ficamos ali, lado a lado, observando o nascer do sol em Arraial do Cabo. Mãe e filho, empresária e diretor financeiro. Duas pessoas redescobrindo a conexão que quase perderam. Sabia que ainda teríamos muitas conversas difíceis pela frente, muitos ajustes a fazer na empresa e em nossa relação. Mas o mais importante já havia sido feito. A verdade havia emergido das sombras. Às vezes, as lições mais importantes são também as mais dolorosas. O que começou como uma vingança pela minha exclusão da viagem se transformou em um momento decisivo na vida do meu filho. Um momento que, esperava eu, o libertaria para construir um futuro mais autêntico e feliz. Naquela manhã, enquanto o sol iluminava as águas cristalinas de Arraial do Cabo, senti que havia cumprido minha maior missão como mãe: ajudar meu filho a enxergar seu próprio valor, independente de quem estivesse ao seu lado. Estou orgulhosa de você, Gabriel, disse simplesmente. Ele sorriu com uma confiança que não via em seu olhar há muito tempo. Eu também estou orgulhoso de ser seu filho, mãe. Mesmo quando você elabora planos dignos de um filme de suspense para me dar uma lição. Rimos juntos, deixando a brisa do mar levar embora os últimos vestígios de mágoa e ressentimento. À nossa frente, a pousada arvoredo Arraial do Cabo brilhava sob a luz matinal. Mais um marco na história da nossa família. Mais um capítulo na jornada que Paulo e eu começamos tantos anos atrás. A vingança havia se transformado em redenção. E no fim das contas, não era isso que eu queria desde o início? Quando olho para trás e reflito sobre toda essa história que acabo de compartilhar com vocês, percebo que o que começou como um momento de profunda mágoa se transformou em uma das experiências mais importantes da minha vida aos 60 anos. Aquele telefonema do meu filho Gabriel dizendo: "Não vamos viajar mais. Minha esposa não quer você viajando junto." Poderia ter sido apenas mais um capítulo doloroso na minha relação com ele e com Camila. Poderia ter sido apenas mais uma derrota para uma mãe que via seu filho se afastando cada vez mais sob a influência manipuladora de uma nora interesseira. Mas decidi transformar aquela dor em ação. Decidi que, depois de décadas construindo um império hoteleiro do zero, depois de criar meus filhos sozinha após perder meu marido Paulo, depois de superar inúmeros obstáculos como mulher empresária, eu não aceitaria ser descartada como um objeto antigo que perdeu sua utilidade. Não permitiria que meu próprio filho esquecesse seus valores, suas raízes e quem realmente estaria ao seu lado nos momentos de dificuldade. Meu plano foi arriscado, talvez até cruel aos olhos de alguns. Segui-los discretamente para Arraial do Cabo, bloquear todos os cartões de Gabriel, cancelar a reserva deles na pousada. Foram medidas extremas. Mas às vezes precisamos de choques de realidade para enxergar o que está diante de nossos olhos. Gabriel precisava ver quem realmente estava ao lado dele, quem o amava verdadeiramente, e quem apenas o usava para alcançar objetivos próprios. Quando vi Camila abandonando meu filho no momento em que ele mais precisava, chamando-o de inútil na frente de funcionários e hóspedes, partindo sem olhar para trás, soube que meu plano, por mais doloroso que fosse, estava revelando uma verdade que Gabriel precisava confrontar. Uma verdade que ele, no fundo, já conhecia, mas escolhia ignorar. Aquela conversa sincera na praia de Arraial do Cabo foi um momento de cura para nós dois. Finalmente pudemos derrubar os muros que haviam se erguido entre nós ao longo dos anos.
Pude mostrar a ele que meu amor de mãe nunca foi sobre controle, mas sobre proteção. Nunca foi sobre limitar seus voos, mas sobre garantir que ele não caísse em armadilhas ao longo do caminho. A decisão de Gabriel de pedir o divórcio não foi fácil, sei disso. Ninguém entra em um casamento pensando em seu fim. Mas permanecer em uma relação baseada em interesses e manipulação teria um custo emocional muito maior a longo prazo. Como mãe, me doía ver meu filho passando por isso, mas também me orgulhava de sua coragem em finalmente enfrentar a verdade e escolher um caminho mais autêntico para sua vida. Hoje, um ano depois daquele episódio em Arraial do Cabo, nossa relação familiar está mais forte. Gabriel reassumiu sua confiança como diretor financeiro das pousadas Arvoredo, implementando inclusive controles mais rígidos para evitar o tipo de abuso que Camila cometia com os recursos da empresa. Renata e ele estão mais próximos, trabalhando em harmonia para expandir ainda mais o legado que Paulo e eu iniciamos há tantos anos. Quanto a Camila, soube que está trabalhando em uma agência de publicidade em São Paulo, sempre postando fotos em eventos luxuosos nas redes sociais, como se quisesse provar que não precisava das pousadas Arvoredo para manter seu estilo de vida. O divórcio foi conturbado, como esperávamos. Ela exigiu metade de tudo, inclusive ações da empresa. Mas nossos advogados provaram o uso indevido de recursos corporativos para despesas pessoais, o que enfraqueceu consideravelmente sua posição nas negociações. A inauguração oficial da pousada Arvoredo Arraial do Cabo aconteceu 2 semanas depois daquele episódio, com a presença de toda a família, incluindo funcionários de longa data como Sandra e Eduardo. Foi um momento de celebração não apenas de um novo empreendimento, mas de valores que considero fundamentais nos negócios e na vida: integridade, lealdade, trabalho duro e família. Esta história que compartilhei com vocês não é apenas sobre uma vingança bem-sucedida contra uma nora manipuladora. É sobre permanecer fiel aos seus valores, mesmo quando seria mais fácil se conformar. É sobre encontrar coragem para confrontar situações dolorosas em vez de fingir que está tudo bem. É sobre lembrar quem realmente está ao seu lado nos momentos de dificuldade. Como disse a Gabriel naquela manhã na varanda da pousada, enquanto observávamos o sol nascendo sobre o mar de Arraial do Cabo, às vezes as lições mais importantes são também as mais dolorosas. Mas são essas lições que moldam nosso caráter, que definem quem realmente somos. A você que me acompanhou até aqui, quero agradecer imensamente pela atenção. São histórias como essa, histórias de vida real, que mostram que não importa a idade que temos, eu com meus 60 anos, vocês com a idade que tenham, sempre temos escolhas a fazer. Sempre temos o poder de mudar situações que parecem imutáveis. Sempre podemos reescrever nossos capítulos. Se esta história tocou seu coração, se você se identificou com algum aspecto dela, ou se simplesmente gostou de me ouvir, peço que se inscreva no canal Vovó Lembrou. A cada semana, trago uma nova história de vida, uma nova experiência, uma nova lição que aprendi em 6 décadas de existência. São relatos reais, sinceros, às vezes dolorosos, às vezes engraçados, mas sempre autênticos. Deixe seu comentário contando o que achou desta história. Já passou por algo semelhante? Como lidou com isso? Teria feito algo diferente no meu lugar? Essa interação é o que faz este canal ser tão especial. Não são apenas minhas histórias, mas o diálogo que criamos juntos, a comunidade que formamos compartilhando experiências. Não se esqueça de deixar seu like no vídeo. Pode parecer um gesto simples, mas para mim, que dedico horas preparando estes relatos, revisitando momentos intensos da minha vida, é um reconhecimento valioso do meu esforço. Também queria pedir algo especial para quem puder. Nosso canal, Vovó Lembrou, é mantido com muito carinho e dedicação, mas também temos custos para produzir conteúdo diário de qualidade. Se esta história ou outras do canal tocaram seu coração, considere contribuir com o Valeu Demais, uma pequena doação para ajudar a manter o canal funcionando e trazer mais histórias todos os dias. Qualquer valor faz diferença e nos ajuda a continuar esse trabalho que faço com tanto amor. Visite também nossos outros vídeos.
Já contei histórias sobre reconciliações familiares, superações de desafios, amores inesperados na terceira idade e tantas outras experiências que podem trazer reflexões importantes para a sua própria jornada. Na próxima semana, voltarei com mais uma história que, espero, vai tocar seu coração tanto quanto esta. Histórias reais, de uma vovó que já viveu o suficiente para ter muito a compartilhar, mas que ainda acorda todos os dias curiosa para aprender mais, viver mais, amar mais. Obrigada por me acompanhar até aqui. Obrigada por fazer parte desta comunidade. Obrigada por permitir que minhas experiências, como a dessa viagem a Arraial do Cabo, possam talvez iluminar um pouco seu próprio caminho. Esta é Luísa Fonseca, do canal Vovó Lembrou. Lembrando que nunca é tarde para defender quem amamos, para nos mantermos fiéis aos nossos valores e para ensinar lições importantes, mesmo que às vezes elas venham em forma de uma passagem de avião comprada em segredo e alguns cartões de crédito bloqueados. Até a próxima história. Não se esqueça, inscreva-se, comente e, se puder, apoie o canal com o Valeu Demais. Sua contribuição faz toda a diferença para que eu possa continuar compartilhando experiências e lições de vida com todos vocês.